CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E Guilherme Cunha já tá aqui conosco para comentar bastante sobre esse dia do pregão e responder a todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Olha ele aí, Gui Cunha. Tudo bom, Gui? Boa tarde. Dia bom, viu, Medina? Boa tarde para você, a todos os nossos queridos ouvintes. Enfim, né? Muito próximo do vencimento do contrato do índice futuro. Dólar foi praticamente beijar ali o nosso alvo final de fluxo de queda. Só alegria, viu, Medina? Tanto no intraday, quanto também na reconstrução do Ibov para cima nas cenas dos próximos capítulos. Boa, Gui, é isso aí. Um abraço aqui também para Cláudio Stuck, para Sandra Regina Castro, o Ira Araújo perguntando que loucura é essa com Qualicorp. Tô vendo aqui os papéis de Qualicorp subindo estão caindo, melhor dizendo, 8,12%, hein? A R$ 4,75. Boa, ô Gui, você disse que então o dia foi bom, hein? Mesmo com o Ibov devolvendo tudo, mas era uma correção que tinha muito investidor esperando, até mesmo para ser uma altas dos últimos dias serem saudáveis, né, Gui? Exato, né? E hoje é um dia que prova algumas situações e movimentações para o investidor aí do outro lado da tela, que a correção técnica era, entre aspas, meio que obrigatória, nada vai subir numa linha reta, e o principal insight da data de hoje, Medina, acaba sendo a seguinte situação: a movimentação de queda do Ibov é muito tímida, né? Não chega a ser 1%, e os papéis que estão caindo mais do que 3% são os papéis que já estavam exageradamente sobrecomprados, numa movimentação que subiu além da conta também, ou papéis mais frágeis, papéis ainda que não entregam bons resultados, bons balanços, e aí a correção ela é um pouco mais forte. Porém, para inverter a polaridade, né, falar que o mercado não vai mais subir, vai só cair, tem chão ainda, viu, Medina? Então é uma correção técnica muito pelo momento das ações no mercado à vista, como também esse movimento do vencimento do contrato de índice, a qual ocorre amanhã. Então era uma oportunidade, a gente flagrou muito esse cenário dentro da live do domingo, né? Ontem era um dia bem atípico, com Datacom de Petrobras e Banco do Brasil, e o cenário do pré-mercado também foi muito positivo, o gringo ajudou. Agora, tanto no nosso querido e humilde entendimento, né, tanto a Bolsa de Valores americana como aqui no Brasil já está esticada, muito da situação positiva de amanhã no Fed já está no preço, e amanhã é só volatilidade, inclusive a continuidade dessa queda, entre aspas, nessa correção, pode chegar lá na faixa dos 115 mil pontos no índice futuro. Medina. Boa, o Gui Cunha tá aqui conosco e você já pode mandar suas dúvidas, suas perguntas que vamos passar pra ele, hein? E olha, estamos com 1.462 likes, vamos encerrar a participação do Gui Cunha. O Gui tem uns 30, 40 minutos aqui conosco hoje. Vamos tentar fechar em 1.500 aí, hein, pra gente ir rumo aos 1.600 até o fim do pregão. Um abraço aqui pro Ike Grafista, hein? Galera quer saber quando vai ser a próxima aparição do Ike Grafista aqui na rádio. Já foi no almoço de negócios, o nosso Homem-Aranha do mercado também. E a Sandra quer organizar a agenda pra ver o Ike Grafista. Quem sabe o Ike Grafista também no Expresso da Tarde um dia. A gente vai, ó... A gente vai marcar. O convite tá sendo feito ao vivo, hein? Exato. Convite, eu já fiz o convite faz tempo pro Ike aqui. Ele veio pro almoço hoje, foi bem legal. O Mick Jagger Pé Quente também aqui conosco. Ele falou que ele é vendedor, que ele adora operar vendido e que a venda deixa o trade mais rápido. Você prefere ser comprador ou ser mais vendedor, Gui? O que é mais fácil pro trade? Eu vou falar pra você que eu sou um vendedor nato de dólar, né? Não existe maior vendedor de dólar do que o pai Guilherme Cunha. Gosto muito, subiu, a gente tá na ponta vendedora. Agora o índice errou o time da venda, ele fica traiçoeiro, né? O mercado, quando ele tem esses vazios dentro do gráfico, você errou a venda, você toma uma paulada pra cima e é difícil de gerir. Porém, é aquilo que a gente sempre fala, né? Onde a rasgada, e então nesse movimento aí que engatou a queda, ele vai mais forte realmente, né? O trade vai mais rápido, é mais fácil de gerir. Então a ponta vendida demora para entrar na cabeça do começo do iniciante trader, depois vira um cenário fluente aí de você conseguir vender e pegar mais pontos, inclusive. Realmente a ponta vendedora há momentos que é muito interessante. Gui, o Paulo Roberto tá aqui com a gente, ele falou que ele vai mandar uma caixinha aqui no Expresso da Tarde quando a carteira dele bater 20% de ganho.
Ele disse que ontem... tá chegando. Ele disse que ontem encostou em R$19,90 e hoje corrigiu para R$18,40. Teve essa correção aí no dia de hoje, né? Agora é a questão de tempo para eventual volta compradora. Tá chegando essa volta compradora aí, Gui? Medina, eu acho que essa semana tende a trazer uma correção técnica e uma congestão do preço, até mesmo para que absorva, né, todas essas assimetrias e esse rally que a gente presenciou aqui na nossa bolsa. Também, como eu já havia dito, né, o S&P rompeu os 4.200, que não era um cenário base tranquilo, e foi embora. Então a gente pode ver que de hoje, terça-feira, até sexta-feira, muita volatilidade. Amanhã eu vejo que é meio um cenário óbvio, né, de manutenção de taxa de juros, e aí pode bolsa lá subir, bolsa aqui subir, mas isso já não ser tão saudável assim para curto espaço de tempo. A partir da semana que vem, onde os dados já estão mais consolidados, a gente tem mais prévias e também um desenho a respeito da nossa política monetária, aí sim o mercado pode voltar a querer rumar para cima dos 120 mil pontos e a carteira do nosso querido ouvinte ultrapassar, inclusive, os 20%. O cenário é de alta, né? O viés é altista de bolsa, é de queda de dólar, é de queda de juros, mas a partir de agora eu vejo que é natural que tenhamos um descanso dos preços, né? Foi muito forte o movimento. Boa, Gui. É isso aí. A galera mandando as suas perguntas, algumas dúvidas de papel. A análise do Gui Cunha até agora. O Wagner Ortiz comentando de Petrobras também. Falando um pouco a respeito do mercado. O Wagner falou aqui, o mercado sobe de escada e desce de elevador, viu, Gui? Não tá muito confiante não, o Wagner. Bom, vamos trazer os nossos ouvintes para a conversa então, porque tem muito tempo. O Gui já trouxe os principais pontos de análise dele. Vamos tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Galera na Station também pode mandar aqui a sua mensagem. Ó, a Terezinha aqui, Bernadette comentando, ela falou que não pegou aqui a informação de quais bancos tem a dívida por causa do PIS/COFINS, né? O banco com mais exposição, Terezinha, é o Santander, de 4 bilhões e meio de reais. Foi a informação passada pelo próprio banco. Bradesco, BTG e Itaú estão principalmente provisionados para possíveis perdas, e Banco do Brasil não possuem exposição. O Bradesco registrou maior volume de valor de reclamações de PIS/COFINS, de quase 3 bilhões de reais, seguido por BTG e Itaú, mas esses três bancos já fizeram provisões completas para qualquer perda potencial. Mas, Gui, por que o setor financeiro não mostrou um impacto tão forte a essa decisão do Supremo de PIS/COFINS, né? Tirando o Banco do Brasil, eu tô vendo tudo subindo aqui, Gui. O impacto, Medina, vai ser muito quando isso for correlacionado dentro do balanço. Então, é meio obscuro ainda a informação, né? É uma informação muito quente, a qual o mercado não quer se antecipar, porque é o segundo setor que mais cresce dentro do ano de 2023 e é um porto seguro natural para o segundo semestre você obter uma posição no sistema financeiro bancário. Porém, quando impactar a última linha do balanço, por isso que a gente tanto força a barra em cima do Santander, que pode reverter um lucro a prejuízo com esse movimento, aí o mercado vai começar a penalizar. Então, até a apresentação do segundo trimestre, onde isso não vai ser uma realidade no balanço, vida que segue, é importante ficar no radar, obviamente, a evolução desse cenário do PIS/COFINS em cima dos bancos e qual vai ser o impacto, mas isso tende a refletir só no terceiro trimestre de 2023, caso haja alteração de fato na lucratividade dos bancos. De olho mais em Santander, né, acho que é o único que pode impactar de um formato mais agressivo, os outros tendem a viver uma vida mais tranquila, ter uma correçãozinha rápida e já chamar novos compradores. Os bancos ainda são bem destaques para o ano. Boa! Vamos trazer os nossos ouvintes, Camila. Galera mandando perguntas pro Gui Cunha, aproveitar que ele tá conosco. Pessoal definir aqui o que quer fazer hoje, ou seja, aguarda a decisão de juros nos Estados Unidos para amanhã. Só trazer um destaque também, que eu tô vendo os papéis da Bion em leilão. Foram numa queda de 6,37% a R$ 5,29 em leilão nesse momento. E o Ibovespa acelerando perdas aqui. Tocou a mínima de 116.499 pontos. Cai 0,70% agora, hein? Com B3 arrastando o índice brasileiro. Ibovespa corrigindo ainda mais. Quem tá mandando pergunta aí, Camila?
Bora lá, Medina, mas falando em queda, o Osmar José dos Santos aqui na Station, ele falou que se o índice chegar nos 16.200 amanhã, ele manda a GIM pra todo mundo que estiver aqui na rádio, hein? Ah, pode. Pra quanto que é? Repete aí que a gente Se vai chegar gostar. de 116.200, Medina já tá colocando aqui o pontinho no gráfico. O índice, O índice, exatamente. futuro. Ó, o Ibovespa tocando a mínima agora, hein? O Ibov, queda de 0,75%, Medina já tá 116.461 pontos. Não. Tô trazendo a informação aqui, o índice futuro tá em 116.560 pontos. Nesse momento eu tô vendo os juros futuros tocando máxima, hein? Principalmente no longo prazo. Dei um F31 subindo 9 pontos base, dei um F33 subindo 11 pontos base. Dei um F29 também sobe 11 pontos base. Os juros futuros acelerando alta. Aconteceu algo, ô Gui, que você pode perceber por aí? Bob perto da mínima e os juros na máxima. Medina, técnico, né? Puramente técnico, estava muito distorcido. A gente já havia comentado a respeito desse movimento desde a sexta-feira e o mercado estava ignorando por algumas situações bem pontuais das principais companhias, inclusive o fluxo gringo chegando muito forte. Mas se for 116.200 pontos no índice futuro, já prepara aí o Red Bull, já coloca aí o meu gin tropical na mesa, porque é um cenário esperado. De novo, até 115 mil pontos, tá? É que amanhã tem a rolagem, vai distorcer esse preço, mas tecnicamente até 115.500, 115 mil pontos, ainda assim é uma correção técnica para chamar compradores para mais movimentos de alta. Mas nada, eu acho que todo mundo tem que aprender isso, Medina. É o cenário de euforia, não querer ficar de fora e etc. Nada vai subir numa linha reta. O que está acontecendo hoje é natural, não mudou em nada o planejamento, é o pessoal colocando dinheiro no bolso. Só que daí a gente falou todos os dias, né? Vai subindo o seu stop, vai protegendo o seu lucro. Conforme vai tendo uma correção, vai pegando essa venda aqui das pessoas, que é basicamente a contabilidade de lucro, as pessoas encerrando a posição. Por isso que dá uma intensificada no movimento e quem não colocou no bolso fica um pouco desesperado nesse curto espaço de tempo. Mas não mudou viés, vida que segue, hoje não é correlacionado à notícia, não é correlacionado a nada. É puramente um movimento técnico. Boa, ô Gui. Agora sim, Camila, vamos trazer mais perguntas dos ouvintes aqui. Bora lá. O Marco foi esperto e 15,9, ele já tava mandando a pergunta pro Gui Cunha aqui no nosso WhatsApp, que tá aqui na tela e você também pode mandar. Ele tá falando que Vale estacionou nesse mês na casa dos 67 ou 68. E ele tá perguntando se tem notícia da China que tá fazendo preço na Vale, Gui. Pô, a notícia da China é para ser positiva. Tá? Se Vale não subir nos próximos 2, 3 dias, tá pesado e o cenário é de ficar cozinhando o dinheiro do investidor operador em Vale, a qual eu detenho uma posição significativa, deslumbrando um movimento do final do ano R$ 72,90 e depois R$ 84. O cenário da China, a criação dos estímulos, redução de taxa de juros, tende a acelerar o cenário de Vale 3, que, de novo, se não subir nos próximos dias, é um cenário um pouquinho chato, preocupante da seguinte forma, pessoal, não vai desabar, mas fica congestionando aí e alguns outros ativos podem andar mais do que a companhia Vale 3. Por que tudo isso, né? A Vale, ela tem tanto o ciclo do minério quanto o ciclo do pagamento do dividendos. Por isso que eu acredito que Petro pode começar a ter uma quedinha um pouco mais intensificada também, porque a procura do papel é muito correlacionado ao gordo dividendo que ela paga. E Vale só faz esse ciclo a partir do terceiro trimestre, né? Terceiro e quarto trimestre. Então essa janela do segundo tri não é interessante para comprador de Vale que olha principalmente o dividendo. É para quem gosta de acumular, que é o que a gente está fazendo, para pegar esse trade numa virada de chave. Curto espaço de tempo de Vale é para ser positivo com a China. Se não for, já se prepara para ficar com essa operação mais 3, 4 meses aí. Ô Gui, ainda sobre Vale, né? Muito que estava se discutindo, a gente estava comentando nos últimos dias, era os investidores rotacionando os investimentos, né? Saindo de papéis como Vale para ir para ativos do mercado local, uma mudança no investimento, mais em empresas cíclicas e tudo mais, já com essas expectativas mesmo de queda no preço do minério e tudo mais. Com a China voltando a anunciar estímulos à economia do país, a gente pode ver um fluxo voltar para Vale de Alta, Gui?
É o que a gente espera e precisa ser rápido, tá, Medina? Esse cenário não pode ser demorado. Então, durante essa semana, inclusive, ela tem que vir a ficar acima dos 68, ela não pode querer fraquejar e ficar abaixo dos 68. Caso contrário, todas as correlações positivas para a Vale foram anuladas, não existiram. O minério foi bater uma resistência, Vale ficou de lado. China está criando os estímulos, Vale ficou de lado? Vai ficar de lado ou inclusive para baixo. Então os próximos dias em Vale 3 é bem importante para materializar o movimento da tese, né, do 72,9984. E aí de novo, né, caso venha a querer tocar os 68, 69 desgastar, aí é tempo, hein, Medina? Aí é todo mundo de olho no ciclo do dividendo para poder ganhar força de novo. Mas não tá legal não, é um trade que já prosperou, já deu parcial, a gente já recomprou, mas não andou do formato que deveria ter andado e é o principal insight para quem tá no papel aí, se vai fazer sentido esperar ou não. Eu, Guilherme, a minha maior posição é Vale, mas eu já tenho aí um total conhecimento no que diz respeito a tempo, eu tô bem tranquilo de carregar a operação para esse cenário do segundo semestre. Tenho interesse na companhia Vale e nessa distribuição do dividendo. Agora, a curto prazo, tem que, para quem é trader, né, tem que tracionar esses próximos dias realmente de fato, porque senão vai ficar esquisito. Boa, Gui. Voltando agora para o WhatsApp, que eu recebi bastante coisa por aqui. O Anderson, ele quer uma ajuda para swing trade em 3R Petróleo. Ele tá perguntando, tá na hora de comprar? Tá na hora, tá na hora! Eita, será que tá na hora de comprar? A 3R, ela tem uma situação... É isso. A 3R ela tem uma situação muito peculiar no que diz respeito aos seus fundamentos e às cenas dos próximos capítulos. Vamos contextualizar tudo porque 3R é um dos papéis mais pedidos para o querido Guilherme Cunha. Seguinte, pessoal, entre R$ 33,00 e R$ 35,00, mais ou menos, é uma faixa de preço que os vendedores defendem, e defendem com muita vontade. Então, comprar agora, você tem que já saber que você corre um sério risco de bater os R$ 33,00, R$ 35,00 e querer voltar lá na faixa dos R$ 25,00, R$ 24,00. Ô Gui, isso é possível? Claro, porque o petróleo, inclusive, está perdendo muito o seu valor. Recentemente, nós vimos o petróleo tocar um suporte, chamar comprador, mas não se sustentou. E ao romper a faixa dos $71 o preço do barril do petróleo, ele tem um abismo até os 64. E as Junior Oils brasileiras são muito correlacionadas ao preço da commodity, né? Então, você detém esse risco e vai ficar bastante tempo no papel até chegar no seu objetivo. Que o risco e retorno é sensacional, tá? A gente vê aí que 3R ela tem um distanciamento do seu valuation muito grande. As casas de pesquisas, principalmente gringa, colocam entre 44, 48, nenhum abaixo de R$ 44,00, fazendo com que o risco e retorno seja bem positivo. Então é o seguinte, como a gente está flagrando uma provável correçãozinha na bolsa nos próximos dias e o petróleo ainda não se consolidou, né, e mostrando força compradora, eu vejo que pode ser interessante esperar pelo menos até os R$ 28,00 chegar. Isso é uma grande possibilidade para a companhia 3R, você compra num timing mais interessante. Agora, se não é trade, você está bem tranquilo, você está com dinheiro e quer posicionar no mercado para não ficar de fora no segundo semestre, esses são os objetivos de 3R. R$44/48, é bastante upside que ainda o papel tem, mas isso só vai ocorrer depois de romper os 35. Há quem diga que vale a pena, inclusive, esperar esse rompimento, pagar mais caro pelo ativo, mas aí já confirmou a tendência e você não passa calor nenhum. Perfeito. Respeita que o homem tá dando aula dele. Ô, Camila, antes de a gente trazer mais ouvintes, só para registrar aqui que a gente está acompanhando o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se apresentou à justiça americana. Ele foi fichado no tribunal em Miami e aguarda a audiência em que será formalmente acusado de obstrução de justiça e posse ilegal de documentos sigilosos. Que é importante a gente ficar observando nesse caso do Trump, né? Porque ele lidera as pesquisas para ser o candidato dos republicanos nas eleições do ano que vem. Ele, inclusive, né, é o primeiro ocupante da Casa Branca, e aí a gente fala de ocupantes antigos, a virar réu federal. Inclusive, muitos analistas apontam que esses imbróglios com a lei devem ser protagonistas na disputa presidencial americana de 2024.
Ele chegou ao fórum no centro de Miami por volta das 3 da tarde, aqui no horário do Brasil, e do lado de fora há até agora um pequeno número de apoiadores do ex-presidente para protestar contra as acusações. Inclusive, né, o Trump tem dito que o que tem acontecido é uma caça às bruxas. De acordo com a denúncia, Trump responde por 37 acusações referentes a 7 crimes, no caso relacionado à retirada de documentos sigilosos do governo ao fim do seu mandato. E a gente fica aguardando esse presidente enfrentando as acusações criminais lá nos Estados Unidos. Mais perguntas da galera chegando, já a gente fala de dólar com o Gui, Camila. Vamos lá então para a Station, que o Sérgio R. Barbosa, que sempre participa aqui da nossa live, muito obrigada, viu? Mas ele tá pedindo aqui, ele tá perguntando, na verdade, se você continua confiante em Infracommerce, Gui. Opa, IFCM de número 3. É um case de extrema complexidade e o que a gente pode falar da companhia IFCM 3? Reduziu o volume. E aí é uma companhia que vai ficar sambando 8, 10% para cima praticamente todos os dias. E aquilo que nós estávamos também comentando no começo do programa aqui, o Expresso da Tarde. O Ibov não caiu nem 1% e tem papel caindo 4, 5, 8, 10%. Mostra a fragilidade da tese. Porém, eu vou reviver um movimento do Expresso da Manhã que é muito importante para esse cenário. A queda de juros nem sequer começou. E a queda de juros ela pode ser muito mais intensificada, né, no segundo semestre do que o cenário convencional. Então o IFCM vai ser igual o case de Magazine Luiza. Todo mundo já sabe para onde vai. 5,08, 5,18. Quando? Quando cai taxa de juros, sair balanço e por aí vai. Infracommerce, lá para os 2 e pouco, R$3. Para quando é que vai? Quando continuar volume, cair taxa de juros e por aí vai. Então nós tivemos uma aquisição em cima de um suporte, de uma resistência, que caso tivesse sido rompido, dessa sequência desse movimento otimista, seria numa linha reta, agora vai chamar um pullback, vai chamar uma venda, para que possa chegar de novo em suportes, tem mais uns 8, 10% a mais para cair, e aí sim consolidar uma tese comprada para poder romper a resistência e seguir. Coloquei um dinheiro de pinga na companhia, né? Porque ela também já subiu 70% no ano, então corrigir 20% é natural e aí a gente vai administrando esse case para o segundo semestre. Mas eu gosto aí sim do case, o volume foi bem significativo, tanto na compra quanto na venda. Na venda não intensificou, ou seja, tem ainda a contraparte compradora, só que daí é paciência, né? Agora é sentar e esperar tanto finalizar a correção da bolsa, como também o retorno da posição. Não é normal esse volume, continua sendo um ciclo de fundo de investimento montando posição no tempo do mercado. Boa, Gui. Agora indo lá para o WhatsApp, o Noel, ele tá perguntando, porque ele tá vendido em Tesla, e ele quer saber se tem alguma projeção de correção nessa semana. Tesla, tá corajoso, hein? Você tá indo contra o cara mais brabo do mundo. Então vamos lá ver o que tá rolando, pelo menos no gráfico de Tesla. Cara, você tá na faixa de gás aí, no que diz respeito a mais um dia de alta pra Tesla, né? Forte, inclusive, né? E se fechar da onde tá, Medina, né, acima do 256, ele vai romper um topo anterior, que é mais um vazio no gráfico, e, meu amigo, vou falar para você que é triste de falar, viu? Lá no 290. Então você tá aí, tem que apertar o stop, tem que acompanhar, porque subiu demais? Subiu. Tende a ter uma correção técnica, mas tá desenhando que se acontecer é para chamar novos compradores. Então muita atenção aí nesse atual momento de Tesla, porque ele pode buscar ainda reto o 290. Fica de olho aí para ter um gerenciamento de risco. O papel continua com um movimento comprador e pode te azedar aí nos próximos dias. Boa! Lá no YouTube, a PR Magela Teodoro, ela quer saber se Magazine Luiza dá para comprar no curtíssimo prazo. Não, curtíssimo prazo não se compra nada, né? Até com que nós tenhamos o Fed, a consolidação, buscar lá o nosso 115.500, 115 mil pontos para ver se os comprados vão realmente defender, tudo pode continuar no movimento de correção para chamar novos compradores. Então comprar agora a Magazine Luiza no curtíssimo prazo é péssimo. Nós tivemos aí um teste dos R$4 que ela não conseguiu permanecer.
Ontem, inclusive, Luísa Trajano, né, colocou ali um pedido pro Robertinho. Ela escreveu assim, ó, Robertinho, nunca te pedi nada, baixa pelo menos meio pursa. E aí mostra que, pô, tá realmente precisando, né, da macroeconomia aliviar um pouco o custo do dinheiro para conseguir apresentar um resultado legal. A grande expectativa de Magazine Luiza é que apresente prejuízo no segundo trimestre e demore aí pelo menos mais 2-3 meses para poder ir buscar os seus alvos lá nos R$ 5,08 e R$ 5,18. Então eu ficaria aguardando aí um sinal mais claro de compra, porque se intensificar, vamos colocar um cenário que não é base, mas azedou, né? Rompeu os 115, não veio o comprador, todo mundo começou a realizar. Você vai gerar liquidez para a Magazine Luiza voltar lá para os patamares de R$ 3,30. Então, por curto espaço de tempo, é péssimo. Boa! Voltando lá no YouTube, o Marcelo Félix, ele tá querendo saber se Goal 4 tá na hora de vender. Boa pergunta. Faz tempo que a gente não olha, inclusive, a companhia. Vamos ver a metalúrgica que pé que tá, Goal 4. O gráfico ela tá numa... Tá bem de lado esses dias, né, Gui? É chato, né? É um gráfico um pouquinho mais chato. Ele tem um ponto aí, basicamente, que é o 11,93. 11,93 é um ponto chato de resistência, que caso seja rompido, já tem logo em seguida os 12,40, 12,50 como objetivo e já com ordens apregoadas para atrapalhar o cenário. Vejo que pode, inclusive, chatear o nosso ouvinte e buscar os R$11 de volta aí. R$11, 10,62, que é a mínima do movimento. Não gostei não do que eu vi, o volume ele é também tímido e mais vendedor do que comprador. Se tiver no positivo, inclusive, não tiver carinho pela Gerdau Metalúrgica, talvez colocar esse dinheiro no bolso e esperar uma simetria em outro ativo tá mais interessante. Boa, Gui. Eu tô olhando aqui no nosso WhatsApp que o Marcelo Azambuja, ele quer que você olhe Prio 3 e Bradesco. Opa, duas que a gente gosta muito. Vou começar com a companhia Prio 3, onde ela tem uma correlação bem significativa com a parte do petróleo, então vale a mesma oratória de 3R para Prio 3, só tem uma grande diferença, que é grande realmente entre uma e outra. Os fundamentos de Prio 3 é sensacional, né? A PetroRio, ela é a grande candidata de seu destaque de consolidação positiva das Junior Oils. E o objetivo do papel também é R$42, só que de um formato bem mais consciente e consistente. O chatice de Prio 3 é os R$36 e depois os 37, 34. Então o nosso ouvinte precisa ficar bem esperto com esses dois pontos, 36 e exatos. Último pedágio, 37, 34, porque daí se romper, vai direto e reto para o nosso objetivo. Quedas do petróleo levam o ativo para R$30, 10% de queda é nada para uma Junior Oil, lá vira um ponto de referência bem importante para a compra ou aumento de posição. Esse é um desenho legal aí para a companhia Prio 3. Agora a Bradesco, ele tem um cenário um pouco diferente, né? O Bradesco, ele começou a tracionar uma movimentação de alta bem consistente, tirou a gente de cena nos R$15,55, R$15,62, essas foram as movimentações de venda final, e aí os relatórios, né, os grandes relatórios dos bancos colocam o papel a 17, preço justo com os números que nós conhecemos no primeiro trimestre. Bateu já os 17 e é para lá que o papel está tentando ficar mais consistente. Eu não acredito, tá, pessoal? O Bradesco, eu acho que está começando a desenhar algo semelhante ao movimento da companhia Cielo, subiu demais, começa a ficar muito em cima do preço justo, ou até mesmo começa a inflacionar, e Bradesco eu vejo que só é legal a gente voltar a olhar nos mesmos suportes aonde nós saímos. 15,62, 15,55 é uma correção interessante e eu acredito que ocorra na companhia Bradesco. Eu acho que está muito eufórico o movimento em cima da companhia. Ibovespa cai 0,63%, 116.595 pontos. O Gui, eu vejo o dólar estável agora em R$ 4,879. E esse dolinho aí, o Gui, deu para operar bem? Foi legal? O que se consolidou nessa tarde? O que você espera até o fechamento com base no ajuste do dia? Quero te ouvir agora sobre o dólar.
Opa, dolinho, vamos lá. O dólar ele gerou um movimento aí de oportunidade muito significativa para quem acompanhou de manhã. E, putz, falamos 70 vezes esse ponto, né? 4888, 4886 é o principal ponto divisor ali de águas, né? Onde, inclusive, acima dele, as duas próximas resistências, que agora é 4928, 4945, surgem boas oportunidades. O dólar subiu, vendeu, tá, Medina? O viés, ele é baixista, deu para brincar, quase que a gente conseguiu brincar na compra também. O objetivo final ali é 4,962,50 e a mínima intradiária foi 4,965. Então ganharíamos dinheiro na queda e ganharíamos dinheiro na compra, só que o dólar acabou subindo sem nós. Agora um ajuste abaixo do 4,888, 4,886 demonstra cada vez mais o apetite do vendedor querer empurrar esse dólar para baixo. Então, por mais que a bolsa tenha tido essa correção, o dólar não conseguiu ter uma alta, é muito forte a pressão vendedora em cima do câmbio, e agora quem está líquido tem que esperar esse movimento de alta, tem que romper o 4888 para poder ter aquela rasgada e depois você conseguir pegar a queda, que eu acredito fortemente que seja amanhã. Então amanhã, nesse cenário do Fed, da oratória dele, nós vamos ter uma grande volatilidade, provavelmente tenhamos um dólar querendo beliscar novamente acima dos 4,90, e aí que mora a grande oportunidade. Para quem está na ponta querendo comprar dólar, tem que ver o comportamento do 4892, 4862, e caso obtenha o rompimento, 4825, aí é uma boa oportunidade para a ponta compradora. Nesse meio do caminho não tem nada que possa ser feito, pessoal, é um abismo dentro do gráfico e pode estourar para qualquer um dos dois lados. Dólar não tem o que fazer hoje, como o Medina já contabilizou, ele já está congestionado, já está de lado, tende a encerrar muito próximo, inclusive, desse 4888. A boa do dólar agora é na data de amanhã. Beleza, então, Gui, só para reforçar aqui, porque 2 ouvintes comentaram sobre dólar aqui, o canal Multiplicando Patrimônio, perguntando se o dólar virou para compra. Na sua avaliação, então, ainda não, né, Gui? E o Miqueias perguntando se chega no 4911, só para reforçar aqui a sua análise. Amanhã, provavelmente sim, hoje não. Se você puder, Medina, me ajudar até contemplar uma situação pro ouvinte de número 1, o DXY. O DXY mostra uma realidade bem interessante no que diz respeito ao que possa vir a acontecer no dólar. Veja que o dólar do DXY, né, a cesta do dólar frente às grandes moedas, está testando um suporte muito forte, bem importante, inclusive, que daqui a pouquinho, a depender do cenário pós-Fed amanhã, pode gerar esse rompimento, e aí é uma queda grande, é uma queda de 1,5%, 2%. Essa queda de 1,5%, 2% vai estar correlacionando o dólar lá para 4,80 aqui no nosso país. Então tem que tomar bastante cuidado, tá bem mais sugestivo para a compra, o dólar caiu demais, operação de day trade na compra vai começar a funcionar, mas falar em compra de dólar realmente é só depois que o DXY entender se ele vai querer romper esse suporte e cair de um formato mais intensificado lá na faixa dos 102 ou não, vai testar esse suporte começar a subir, aí o 4888 vira um principal suporte. Por hora, dentro do nosso país, o WDO é tendência de queda pura. Boa, Gui, é isso aí. Falando de dólar aqui com a gente, você quer dar um pitaco também, o Gui, em relação ao índice? O Indifut, já que a gente tá nos futuros também, estamos com 116.680 pro índice agora, Gui. Eu vejo que ainda tem espaço para cair um pouco mais na data de hoje, né? Daqui a pouco a gente tem o leilão de fechamento das ações e o mercado pode intensificar um pouquinho mais essa queda, um pouquinho mais até o ponto, inclusive, ali dentro do nosso colega dos 116.300, 116.260, tá? É para lá que pode rumar o final do nosso índice futuro pós o leilão de fechamento das ações. Amanhã o dado é diferente, né? Amanhã com a rolagem o índice ele acorda já mais alto. Deixa eu ver onde que está o contrato novo, né? O WINQ número 23, só para a gente ter uma correlação a respeito do índice. O WINQ 23 está lá em 119.150, tá? Então a gente pode contabilizar um cenário, Medina, de pelo menos 1.000 pontos. Tá, então pelo menos 1.000 pontinhos aí a mais de correção, né, dentro desses contratos, a gente pode ter uma expectativa entre hoje e amanhã. Maravilha, vamos voltar para os nossos ouvintes, Camila. Você tá acompanhando, todo mundo tá mandando mensagem aqui pra gente. Deixa eu atualizar os nossos likes aqui, 1479.
Faltam aqui praticamente 20 likes pra gente atingir os 1.500 até o fim da participação do Guilherme Cunha. Então vamos atingir os 1.500 com a presença do Gui aqui, rumo aos 1.600 hoje. Mais perguntas que chegaram que você tá separando por aí, Camis. Bora lá então, Medina, que agora a gente vai lá no YouTube. Porque o Leandro Brenes, ele quer saber se Cogna caindo, se compensa comprar agora o papel. Não, de jeito nenhum. Acho que encerrou o ciclo das educacionais, pessoal. A gente desenhou um aprendizado muito legal aqui na TC Rádio a respeito do primeiro trimestre do ano nas educacionais, no movimento de matrículas, rematrículas, a chegada de novos alunos, né? Então a apresentação do primeiro tri, ela é extraordinária e eu vejo que o primeiro ciclo de alta das educacionais encerrou para todas, inclusive. E hoje você começa a entender claramente qual estava mais esticada ou que ainda não tem um fundamento muito forte. Então, Ser Educacional caindo bastante, Cogna caindo bastante, até mesmo a Ânima chegou dentro daquele patamar perto dos 4, corrige bastante, e Duque cai menos, que é o principal ativo aí do setor das educacionais. Então, para falar de compra de educacional, a gente precisa ver o segundo trimestre. O segundo tri mostra a realidade. O primeiro tri a gente comprou euforia, ganhou muito dinheiro. Agora o segundo tri vai mostrar a realidade. Quem conseguiu manter e quem já vai entregar a paçoca, e aí isso vai ser correlacionado no preço de cotação. Então eu não comprei. É difícil achar algo importante, bom para comprar na Bolsa de Valores hoje, e não é educacional nesse curto espaço de tempo que vai gerar oportunidade, não. Boa, ele habla mesmo, né, Brasil? Mas vamos lá, porque o Wellington Andrade no YouTube, ele quer saber inclusive sobre Dux, mas você já acabou de falar, e CSAN3. CSAN3 está uma tristeza, né? E Duque, só para finalizar, chegou num preço-alvo lá e começou a congestionar. E Duque não está difícil de cair, mas para subir também tem que ser algo muito extraordinário, tem que ser algo fora do radar do mercado, tá? Porque senão já subiu o que tinha que subir e vai congestionar, ficar travando dinheiro. CSNA, né, a gente tem aí uma situação tão ruim quanto a Vale, né, e mais preocupante porque ela não consegue ultrapassar a faixa dos R$13 com consolidação, com força, querendo mostrar um cenário mais positivo. E tá arrumando para a mínima, tá? Tá querendo buscar lá a faixinha dos R$11,82, que a partir dos R$11,50 é um range comprador. Então, CSNA não conseguiu seguir performance. Numa correção mais intensificada da bolsa, ela cai mais e cai mais forte. Tem que tomar cuidado aí. Se invadir a faixa dos R$12 e romper os 11,82, o ativo só tende a parar lá na faixa dos 11,50, R$11. Entre 11,50 e R$11 é uma faixa compradora bem importante, aí de olho no segundo semestre, né? Mas continua sendo a faixa dos R$13, uma baita de uma resistência, um impacto bem grande dos vendidos no papel. Boa, Gui. Vamos lá então pro YouTube também, que tem bastante gente mandando, porque o Exante 188, ele quer saber o que você acha de SBF G3 e NTCO3. Qual que é a primeira? SBF G3. SBF G3. Grupo SBF, vamos lá. Eita! Está consolidado numa região muito, mas muito importante a companhia. Tem que tomar muito cuidado caso ela comece a embicar para baixo, que é o que está fazendo hoje, mas hoje é o dia tradicional para isso. Eu vou atualizar aqui até de um formato diferente. A empresa ela vem mostrando uma consolidação bem importante de volume, está querendo continuar subindo em busca lá da faixa dos 15 até 15,80. É um alvo esperado para o papel, não sairia nesse momento, apesar de ser uma região de congestão bem importante, mas esperar os R$12 é natural. Então, uma quedinha até os R$12 para chamar novos compradores, o nosso ouvinte precisa estar preparado. Num cenário de conseguiu romper, né, vou pegar exatamente o ponto aqui que está esse cenário de segurar. 13,43, 13,50. Ele tem que romper aí. A partir do momento que rompeu, é um vazio no gráfico, todo mundo consegue ver aí agora, inclusive, o alvo fica acima dos R$15. Então tem um troco para ganhar, mas você precisa estar preparado para amargar uma volta até os R$12. E eu esqueci o outro papel. tô pegando aqui, Gui, tô pegando aqui no chat, voltando, é o NTCO3. Grupo Natura. Grupo Natura. Grupo Natura é um caminho diferente,
né? O Grupo Natura, ela apanhou muito forte pós a comercialização do seu Pelé, né? O seu principal meio-fonte de receita, e o mercado comprou a ideia de realmente poder ter um cenário mais produtivo para o Grupo Natura, que tem um apelo na política monetária também muito grande, tá, pessoal? Então, a partir do momento que a gente pode jogar o DI na Natura, DI subindo, fazendo correção técnica, a Natura tem uma correção técnica numa proporção muito semelhante. Ela está testando uma resistência agora, né, perto dos R$16, R$16,50, e o objetivo de Natura para a virada do semestre está em R$19,28. Então, para um caminho um pouquinho mais longo, existe um bom upside ainda para o Grupo Natura, mas se o DI continuar forçando um rompimento de máximas aí nos próximos dias por uma correção técnica, ela vai junto. Caindo, tá? Caindo e voltando ali na faixa dos 15, 14,80, já é uma oportunidade de aumento de posição, e eu só encerraria esse trade perto dos 20, né? R$19,28 até R$20 num exagero, a gente pode ver o retorno de Natura. Pô, Gui, o papel tava 10. É, isso mesmo, a gente não via muito porque Natura ter uma alta depois daquele fato relevante da venda, mas desalavancou o movimento do macro, tá ajudando, e aí o papel de 10 para 20 ele pode dobrar durante essa mínima do ano, a máxima do movimento. Tô vendo aqui, faltam 3 likes para 1.500. A gente tem mais 2 perguntas para Guilherme Cunha. Vamos ver se a gente bate esses 1.500 likes até o fim da participação de Guilherme Cunha aqui no Expresso da Tarde. A gente conta com os nossos ouvintes. Camila, você tá separando mais perguntas aqui pro Gui, certo? Bora lá, porque... Tá pegando fogo, bicho! Vamos lá, deixa o seu like aí. O pessoal até tá falando aqui no chat, Gui, que a ânima é a desânima. Mas, pegando a próxima pergunta aqui, o Manuel da Silva, ele quer saber sobre o Log3. Log N3? LOGG3. LOGG3. Vamos ver para onde vai Log comercial. A companhia Log. Deixa eu pegar aqui. Atualizou e foi. Eita, outro papel também que foi-se embora, né? R$14 a base ali, na verdade a mínima foi em R$13,71, e o papel tinha uma previsibilidade de voltar a tocar a região dos R$26,22, máxima do movimento previsto aí nesse forte rally. Agora, embicando para baixo do jeito que tá, fica difícil você pegar essa faca caindo aí da companhia Log, que pode voltar na região dos 22 e mesmo assim permanecer tranquilamente no seu movimento de alta. Então, voltar na faixa dos 22 é natural, e aí se romper os 22 fica feio, tá, meu ouvinte? Tem mais 10% realmente para poder buscar os R$20 e R$19,80. Tá compradão, tá surfando uma onda? Sobe lá um manejo de risco, uma parcelzinha na faixa desses R$22, para que você não deixe boa parte do seu lucro voltar. A companhia esticou, e se não entregar, inclusive, um balanço muito legal no segundo trimestre, pode te trazer uma surpresa desagradável. Boa, Gui. Agora indo para nossa última perguntinha aqui, porque o canal Apuma, ele quer saber se Mitre volta para os R$5. Mitre, a gente jogou esse papel na data de hoje, e a volta dos R$5, a volta do que não foram, né? Parece que o mercado está querendo corrigir alguns ativos que esticaram muito, e pode sim, naturalmente, voltar, infelizmente, para os R$5. Tem bastante travas também, o papel aí, ele pode buscar uma faixinha dos R$7, mais ou menos, é uma situação plausível para a companhia, mas eu ficaria de fora. Eu vejo que está nesse range aí de maior congestão, está embicando, agora que a gente está vendo, inclusive, né, que rompeu esses 117 mil pontos, pode voltar lá para 115, 115,500, a gente pode intensificar esses papéis que ou subiram demais ou são mais frágeis. Então, olha aí o que aconteceu com o papel, foi uma alta muito expressiva, teve um volumão e depois reduziu e começou a virar para venda, então R$5 é um objetivo, infelizmente, agora para o ativo. Maravilha, ó, Gui Cunha, batemos os 1.500, hein? Mas sem aplausos ainda, porque nossa meta é 1.600, mas a gente atingiu a mini meta de atingir 1.500 até o fim da sua participação. 1.512 likes, rumo a 1.600 likes pra hoje, hein? Mas também, pra não deixar o nosso ouvinte na mão, como a gente conseguiu bater essa mini meta, ô Gui, mais uma pergunta.
Mais uma Opa! pergunta, vamos adicionar aqui para mais um comentário de Guilherme Cunha aí, ô Camila. Separando aí uma pergunta pro Gui Cunha, a mais uma extra, porque batemos os 1.500 likes durante a participação dele. Então vamos lá, porque o Irã Araújo, ele quer saber de Qualicorp, Gui. Eita, Qualicorp! Vamos lá, eu vi que vocês falando que o papel estava corrigindo, né, de um cenário mais forte. E o Qualicorp eu vejo que é um baita de um papel para que você possa ter paciência e rumar lá para os R$ 6,50, R$ 7. É preço, inclusive, de muitos relatórios que a gente flagrou em cima da companhia Qualicorp. Embicou, corrigiu, está com volume, vai cair, é normal, inclusive, até R$ 4,40 pelo menos, tá? Então, ao voltar na região dos R$ 4,40, retomar o papel, né, e fazer uma primeira entrada é bem interessante. Eu tenho alvo em Qualicorp igual dos relatórios, R$ 6,50, R$ 7. Então, nessa quedinha aí prevista da bolsa, R$ 4,40 é para onde a Qualicorp está se desenhando. Se inverter a polaridade e romper a máxima desse candle de hoje, né, voltar para cima dos R$ 5, é uma linha reta para o objetivo Qualicorp, que vem apresentando muita dificuldade, mas recentemente saiu o noticiário do aumento, né, previsto para a ANS a respeito dos planos de saúde, e isso vai impactar positivamente o balanço da companhia no segundo semestre. Gosto de Qualicorp, mas não é para trade curto, não. É comprar e esperar esse movimento, ler balanço. Agora a gente conhece o segundo tri, só vai impactar positivamente o terceiro trimestre. Qualicorp saiu de Bovespa, não recebe mais recurso passivo, inclusive, então é um case que demora, mas é um case lucrativo. Maravilha, Gui Cunha, obrigado pela sua participação, deixa aberto também pro seu destaque final. Gui, um grande abraço a você, amanhã tem mais, e amanhã você vai estar conosco durante a cobertura da decisão de juros nos Estados Unidos. Gui Cunha estará com a gente depois ali do pronunciamento do Jerome Powell. O Gui Cunha entra conosco. Vamos receber também o André Cordeiro, que é economista sênior do Banco Inter, viu, Gui? Então até amanhã para nossa cobertura do FONC. Até amanhã, vai ser um enorme, na verdade, um prazer inenarrável e tão importante que a gente vai flagrar a movimentação de grandes oscilações junto com os nossos ouvintes. O meu destaque final acaba sendo, Medina, a importância de todo mundo entender o ano lateral. A gente viveu ele 21, 22 e a nossa tese ainda é que o ano de 2023, ao romper as máximas do ano, volta bastante e só vem a contemplar uma situação de uma tendência mais elevada a partir do lendário rush natalino. Então não deixem lucro no mercado, pessoal. Ele correspondeu, ele subiu, ele aliviou muita gente que estava lá com posições compradas há muito tempo. Então é importante, eu nunca vi alguém colocar dinheiro no bolso e fazer mal, né? Por mais que o papel possa ter mais uma sequência de alta, você está agindo de um formato técnico, que é o que exige esses anos aí que estão lateral. O mercado tem uma queda de juros prevista, que é o que vem dando uma sequência aqui para a nossa bolsa atrair recursos, mas enquanto não for um cenário também global, né, um cenário onde a inflação seja equilibrada tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a China sozinha não vai conseguir salvar o nosso Brasilzão da massa. Então a gente pode ter ainda um cenário de uma correção, não agora, mas principalmente em cenários de euforia no segundo semestre, um retorno muito grande. Proteja o seu ganho, pegue bastante essa referência de pontos que a gente passa para vocês, porque é sucesso demais da conta. Beijos, até amanhã. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.